Prosseguindo a história de Israel, estamos estudando Israel nos dias do Novo Testamento, estamos falando sobre Herodes, né, e o seu poder, sua relação com Roma e com Israel. Agora vamos falar sobre as suas obras. Por que esse homem é chamado um grande? Certamente não foi pelas maldades dele com os meninos, né, que ninguém faria isso na história. Mas esse homem, olhando só pelo lado da riqueza de Israel, das edificações que foram feitas em Israel, tanto que a única edificação que existe daquele templo, né, que é bem estudada, a parte do templo que existe é da parte que Herodes construiu. Você fazer um edifício aquelas pedras, tem pedras lá que até hoje as pessoas não sabem como se carregam aquelas pedras. A quantidade de escravos, qual era o sistema, mas você encontra na internet vídeos mostrando aquelas pedras realmente muito grandes, de diversas toneladas. Então aquilo ali ele usou uma riqueza muito grande, usou estrutura, tinham arcos na entrada do templo, algo que era uma novidade em termos de construções, aqueles arcos que vão, depois, lá pelo ano 70, os romanos vão construir, por exemplo, o local onde os gladiadores lutavam, né, e vai ter diversos arcos, então ele coloca arcos no templo, algo que era bonito de se ver, em termos de física e de arquitetura, é muito bonito, é muito inteligente. Né? Então, por isso ele vai ser considerado como o grande na história. Tá bom? Então, vamos falar sobre as obras de Herodes. Herodes é considerado pela história um dos maiores edificadores do seu tempo. Essas obras normalmente eram realizadas em homenagem a Roma. Bom, então vamos ler aqui a história de José, o que ele diz sobre as edificações. Ele diz: assim Herodes, com poder absoluto e plena liberdade para fazer o que queria, não teve receio de se afastar cada vez mais das tradições de nossos antepassados. Lembre-se que Herodes, teoricamente, uma pausa aqui para explicar a vocês, lembre-se que Herodes, teoricamente, ele seguia o judaísmo. Ele acreditava na lei de Israel, porque o pai dele foi forçado, começou a se dizer, né, seguidor do judaísmo, o filho dele também, eles tinham que fazer isso para agradar os israelitas. Então, teoricamente, ele seguia o judaísmo, mas ele começa a tomar atitudes de quem, na verdade, não segue o judaísmo. Por quê? Nós sabemos, tanto ele quanto o pai dele, na verdade, nunca se converteram, perderam a guerra. Os macabeus ganharam, ou vocês se convertem, nós vamos matar todo mundo, e começaram a oprimir. Então eles se converteram, entre aspas, ao judaísmo, e o resultado é esse que nós estamos vendo. Né? O comentário prossegue: aboliu os nossos antigos costumes que lhe deveriam ser invioláveis, para introduzir outros, trazendo assim uma estranha mudança na disciplina que mantinha o povo no cumprimento do dever. Uma coisa também, vou dar uma pausa aqui, depois nós vamos estudar sobre alguns sábios, e teve sábios rabinos, né, que nesse período eles estabeleceram uma série de mudanças no culto judaico. Coisas que israelita, por exemplo, eles tinham que seguir. Né? Por exemplo, Deus mandou fazer o seguinte: toda vez que aparecesse um morto, eles não sabiam quem era, se foi um israelita, eles tinham que pegar e tinham que fazer um sacrifício em favor desse morto, que eles não sabiam como morreu. Deus estabeleceu essa lei, tá bom? Eles tinham que seguir a lei. Vamos tentar entender a simbologia, mas eles tinham que seguir a lei. Eles seguiam a lei até os dias desse rabino. Esse rabino, que ele foi um discípulo de Hillel, né? Ele está entre os grandes mestres dos israelitas, né? Dos rabinos. Ele chamava-se Yohanan ben Zakkai. Esse homem vai ser um dos que é sabido, ele vai exatamente acabar com esse tipo de sacrifício. Não precisa mais fazer esse sacrifício estabelecido por Deus. Olha, era uma questão de obediência. É claro que estou falando de sacrifício. Naquele tempo era aprovado, não estou dizendo aplicar isso aos nossos dias. Né? Naquele tempo eles faziam. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, ainda não veio ao mundo. Então, uma das mudanças que ele fez foi essa: acabar com esse culto, esse sacrifício que eles faziam,
por alguém que foi morto na região de Canaã, um gentio, eles não sabiam como foi morto, tá ok? Aí eles faziam então esse sacrifício. Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 1 a 9, esse tipo de sacrifício. E tem uma questão também no Novo Testamento, que o autor aos Hebreus diz que o incensário, ou o altar do incenso, ele estava além do véu, ele estava no Santo dos Santos. Segundo o Antigo Testamento, que Deus estabeleceu, o altar do incenso, ele ficava no lugar santo, e não no Santo dos Santos. Então, por essa descrição do autor aos Hebreus, alguém fez uma alteração no culto. O homem conhecido como fazendo alteração no culto, nesse momento, era exatamente esse homem chamado, esse rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Esse herege ele pode estar entre aqueles homens que debateram com Jesus em algum momento ali do ministério de Jesus. Mas ele era um homem tendente a desobedecer a lei. Se a lei está escrita, qualquer lei, o que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer, principalmente se a lei foi dada por Deus. Vamos entender a simbologia, vamos entender o porquê. Esse sacrifício, nós sabemos, ocorre até Jesus morrer, mas tinha um simbolismo. Se Deus estabeleceu, não pode ser mudado. Esse é o comportamento que nós temos que ter em relação à lei. Em relação a todas as leis, se nós temos uma lei no país, a lei tem que ser obedecida. Se desobedecer a lei, vamos dizer, a pessoa deveria ser condenada. O que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo ele chamou o anticristo de o homem sem lei, o que na nossa Bíblia é traduzido como iníquo. Ele diz, então virá o iníquo, mas a palavra no grego é sem lei, virá o homem sem lei. As nossas Bíblias traduziram como iníquo. Então o anticristo vai ser o homem sem lei, ou seja, aquele que principalmente vai desobedecer a lei. Todos que desobedecem a lei, como Yohanan ben Zakkai, ele, de alguma maneira, ele se faz anticristo. É isso que João diz. De alguma maneira, ele está se fazendo anticristo. Então, nesse período, estão ocorrendo mudanças. E, claro, Herodes quer fazer mudança. Aí se aparecem rabinos, pessoas conceituadas que aceitam essa mudança, Herodes, claro, vai fazer, porque ele não tem nenhum comprometimento com a lei. Para ele, já tinham pontos da lei que deveriam ser desprezados. Para um rabino de destaque nos períodos do Novo Testamento, esse Yohanan ben Zakkai, poderiam ser feitas mudanças na lei que Deus havia estabelecido. Então, o problema vai resultar realmente num povo que não reconhece nem o seu Messias. Bom, o texto de Joséfo prossegue. Começou por instituir jogos, lutas e corridas, que se faziam a cada 5 anos em honra a Augusto, que era o imperador, E mandou construir para esse fim um circo em Jerusalém e um grande anfiteatro fora da cidade. Esses 2 edifícios eram soberbos, mas contrários aos nossos costumes, que não nos permitem assistir a semelhantes espetáculos. Então tinham espetáculos de teatro, jogos, lutas, normalmente envolvia, claro, mortes. Isso era comum no Império Romano, eles se consideravam o grande exemplo de civilização, mas eles consideravam escravos pessoas que poderiam se matar, eles organizavam isso. Era algo bem estranho para alguém que se dizia modelo de civilização. Okay? E o que Herodes faz? Ele começa a construir esses lugares de jogo, corridas de bigas, que são aquelas bigas puxadas por cavalos, Então, ele promovendo esses jogos, ele tinha israelitas que vinham cultuar de verdade. Tinham israelitas e pessoas de outras cidades que viam em Israel uma oportunidade de enriquecer. A população pagã vai crescer muito dentro de Israel. No próximo capítulo nós veremos na diáspora de Israel como ocorrem guerras entre comerciantes israelitas e pagãos, gregos, que viviam em Israel porque era lucrativo viver em Israel. Tudo isso, todo esse mal vem de Herodes.
ok? Era lucrativo viver em Israel. Então nós veremos que ocorrerão guerra, aquela grande revolta que vai ocorrer até na guerra do ano 70 da era cristã. A revolta começa por causa de problemas entre israelitas e gregos, né, pagãos vivendo em Canaã. E os pagãos com direito de provocar, porque, vamos dizer, quem governa Israel não está nem aí para essa religião de Israel, que são os Herodes, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Herodes exibia sua riqueza e esporte e arte. O propósito era ter seu nome reconhecido em todo o Império Romano. Bom, eu tirei aí um trecho de Flávio Joséfo, que ele relata exatamente isso. Ele diz: como ele queria tornar célebres esses jogos, mandou publicá-los não somente nas províncias vizinhas, mas também nos lugares mais afastados, com a promessa de grandes recompensas para os vencedores. Vieram então de todas as partes os candidatos à luta e às corridas, músicos, tocadores de toda espécie de instrumentos, homens peritos em corridas de carros, com uma parelha de cavalos, com 2, 3 e até 4. Outros corriam em cavalos muito velozes. Nada se podia acrescentar à magnificência e aos cuidados que Herodes usava para tornar esses espetáculos os mais belos e agradáveis do mundo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então veja, Israel, Jerusalém, se tornou de uma certa forma até um modelo. Era um local atrativo, mas não pelo que a profecia dizia, né, deles levarem o nome de Deus, a religião do Deus verdadeiro. Eles se tornaram um atrativo por conta de espetáculos, né, que os pagãos gostavam, até de tirar a vida das pessoas, tirar a vida de animais. Então, isso eram espetáculos que os pagãos gostavam. Tinha um espetáculo, não dá para nós confirmarmos que esse espetáculo existiu aqui, mas é muito provável. Tinha um espetáculo entre os gregos que eles chamavam o espetáculo de Dirce. Era uma deusa grega que foi castigada sendo arrastada por um touro até a morte. E diz a história que teve imperador romano, né, principalmente Nero, que ele fazia um teatro real, onde ele colocava uma mulher, uma cristã normalmente, para ser arrastada por um touro na arena. Colocava lá um cristão que ele nem sabia o que ia acontecer, ele estava lá só com uma bandeja, para ele ia só estar servindo as pessoas, mas na verdade era uma história que contava de um copeiro, como um copeiro, que ele tentou matar o rei, e aí eles descobrem tudo, e para a cena ser bem real, então o soldado romano que estava ali servindo aquele rei, né, viu que a pessoa planejou a morte dele, o irmãozinho não está nem sabendo de nada, então o soldado vinha e matava, olha, o culpado é o copeiro, e aí a espada era real, matava mesmo a pessoa, ou seja, eles faziam um teatro real. A história comprova que isso acontecia, tá bom? Então, esses teatros, eles não eram bem vistos pelos judeus, porque a morte era algo comum. Uma pessoa que ia representar Dirce, uma pessoa que ia representar um outro deus, ou na história alguém que preparou uma rebelião contra o rei, e aí tinha que morrer, fazia isso de forma real. Isso acontecia nesse período. O comentário de José prossegue. O circo era rodeado de inscrições em louvor ao Augusto e de troféus das nações que ele tinha vencido. Havia ouro e prata, ricos vestuários e pedras preciosas. Mandou também vir de todas as partes grande quantidade de animais ferozes, como leões e outros animais, cuja força extraordinária ou alguma qualidade rara suscitava admiração e curiosidade. Fazia-os lutar uns contra os outros, e às vezes com homens condenados à morte. Então eles pegavam homens lá, você vai lutar com um leão, se você sobreviver, é claro, botavam um leão faminto lá, o leão vai matar a pessoa. Então eles pegavam pessoas condenadas à morte, mas à frente vão pegar até escravos judeus, depois da rebelião do ano 70, a história diz que muitos escravos judeus ajudaram a construir fugiu agora a palavra
do local onde eles faziam as lutas, né? Então foi construído o quê? Por escravos judeus. Em questão de morte eram esses condenados, e os cristãos, infelizmente, serão usados, né, como objeto também para matar a pessoa ali naqueles espetáculos que eles faziam, né? Bom, como Arena, pastor, arena. eu só esqueci o nome da arena que eles construíram. Coliseu. Coliseu, obrigado, obrigado. Então, os escravos judeus é que vão construir o Coliseu, ok? Então, aqui também poderiam ter escravos judeus, alguém que se rebelou, era levado também para o local de morte. Então, aquilo para os judeus era muito ruim, ok? Os judeus vão ser os judeus que se rebelarem contra Roma. A lei era crucificar. A crucificação era algo comum em Israel. Vai chegar período que diz que os romanos crucificavam nada mais, nada menos do que 500 judeus por dia. Então a crucificação era algo normal, os judeus sofriam. Então, para os judeus ser colocado num espetáculo desse também para lutar contra o leão, eles eram colocados, né? O comentário prossegue. Mas os judeus o consideravam uma deturpação e uma corrupção da disciplina de seus antepassados. Nada lhes parecia mais ímpio que expor homens ao furor das feras por um prazer tão cruel, ou abandonar os santos costumes para abraçar os de nações idólatras. Os troféus que lhes pareciam cobrir figuras de homens não lhes eram menos insuportáveis, porque violavam inteiramente as nossas leis. Ou seja, quem morresse em Canaã, ele tinha que ter um julgamento justo. E se alguém morresse, aquela lei que eu falei para vocês, que foi abolida nesses dias, que é a lei de Deuteronômio, capítulo 21, ok? Eles tinham que fazer, se eles encontrassem alguém que morreu ali, e eles não sabiam como morreu, era um estrangeiro, eles não sabiam como aquela pessoa morreu, leia lá, Deuteronômio 21, versículo 1 a 9. Eles tinham que fazer um sacrifício. Então, assim como esse sacrifício está sendo abolido, e mostra que eles estão perdendo todo o respeito pela lei. E ele tem rabino conceituado, né? Esse rabino que eu falei para vocês era, segundo a história, um rabino conceituado nessa época. O comentário prossegue. Para construir obras grandiosas, Herodes levantou recurso até no túmulo de Davi. Veja o que Joséfo diz. As excessivas despesas feitas por Herodes, dentro e fora do reino, haviam esgotado as suas finanças. Ele sabia que Hircano, Macabeu, seu predecessor, retirara 3.000 talentos de prata do sepulcro de Davi e imaginava que outros lá ainda restassem em número suficiente para cobrir todas as suas necessidades. Ou seja, o Macabeu roubou um pouquinho da riqueza que havia lá. Pegou, né? E Herodes vai agora, claro, fazer a limpa. O comentário prossegue. Havia muito tempo ele desejava recorrer a esse meio e por fim o fez. Começou por usar de todas as precauções possíveis para impedir que o povo descobrisse o seu intento. Mandou abrir o sepulcro à noite e lá entrou acompanhado somente pelos seus amigos mais fiéis. Não encontrou dinheiro em moeda como Hircano, porém achou muitos vasos de ouro e outras preciosas dádivas que ali haviam sido colocadas. Mandou levar tudo, no entanto, isso lhe fez desejar mais. Mandou então rebuscar ainda até mesmo os alaúdes, onde estava o corpo de Davi e o de Salomão. Conta-se, porém, que de lá saiu uma chama que matou 2 de seus guardas. Esse fato prodigioso assustou-o, e para espiar tal sacrilégio, ele depois mandou cobrir a entrada do sepulcro um soberbo monumento de mármore branco, né? Ou seja, o homem era ambicioso e ele acredita que iria, de alguma maneira, aliviar o seu sacrilégio, vamos dizer, o seu ato, porque, claro, um judeu ele não mexia em ossos, né, principalmente dos reis. Aquilo ali era um local separado pelos judeus, era uma lembrança, não é culto, né, mas era uma lembrança. Bom, hoje ele não tem mais
essa lembrança, né? Bom, agora vamos falar sobre o Heródio, mas vamos dar uma paradinha.